E aí galera, tudo bem com vocês? Aí, ó, se tem uma operação na matemática que é bem importante, ela é a radiciação, certo? Após a gente aprender a potenciação, a radiciação é uma propriedade, não, na verdade, uma ferramenta bem importante, uma operação matemática bem importante. Então nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre isso, sobre calcular raízes, certo? Então fica comigo aí que a gente vai aprender bastante coisa interessante, beleza? A radiciação é um processo bem simples, certo? Bem prático. Então a gente vai começar vendo um exemplo e ver como é que a gente faz o cálculo dessa operação. Bacana? Na radiciação, vou escrever aqui um exemplo. Na radiciação, a gente tem esse valor aqui, que é o radical, né? Esse símbolo se chama radical. Esse valor que está aqui dentro a gente chama de radicando. E aqui vai aparecer um valorzinho que a gente chama-se de índice, certo? Ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer valor a partir do 2, correto? Quando não aparece nada aqui em cima, significa que é uma raiz quadrada, ou seja, uma raiz de índice 2, beleza? Quando é o índice 2, geralmente a gente não coloca, então já fiquem atentos. Quando não aparecer nada aqui, é uma raiz quadrada. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a raiz quadrada de um número é outro número que, quando eu multiplico ele por ele mesmo, dá esse resultado aqui. Vamos com calma. Então, a raiz quadrada de 4 é um valor que multiplicado por ele mesmo dá 4. Quem é esse valor? No nosso caso aqui, o 2. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. Vamos fazer outra. Raiz quadrada de 16 é quem? Ora, raiz quadrada de 16, então vai ser 4, pois 4 vezes 4 é 16. Bacana, é dessa forma que a gente faz. Alguns a gente faz mentalmente, sai naturalmente. Mas se eu pegar um pouco maior, por exemplo, pegar um maior aqui, mas nem tanto, 64, por exemplo, e eu quero saber qual a raiz quadrada de 64, aí já pode bater uma pequena dúvidazinha a mais na sua cabeça, porque já vai ser um número um pouco maior. Então, sempre que bater essa dúvida, o método mais prático para fazer a raiz quadrada é, que seja quadrada ou de outro valor, é a decomposição em fatores primos. Você encontra bem tranquilo a raiz quadrada. Então, se eu quero saber a raiz quadrada de 64, eu escrevo aqui, ó, 64, escrevo a barrinha e vou decompor ele em fatores primos, dividir apenas por números primos. Ora, 64 divide por 2, que dá 32, que divide por 2, que dá 16, que divide por 2, que dá 8, que divide por 2, que dá 4, que divide por 2, que dá 2, que divide por 2, que dá 1. Então, eu posso escrever o número 64 da seguinte forma. Como eu estou calculando uma raiz quadrada, eu vou agrupar os fatores de 2 em 2, escrevê-los como potências de expoente 2. Ó. Então, pego o 2 aqui, ó, 2 elevado a 2, vezes 1, 2 novamente, ó, 2 elevado a 2, vezes, ó, ainda sobre esses dois aqui, ó, então 2 elevado a 2. Então, 64 eu posso escrevê-lo dessa forma. Se eu posso escrever o 64 dessa forma, então eu posso escrever a raiz de 64 desta forma aqui, ó. 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2 também. Uma propriedade bastante interessante da radiciação é a seguinte. Como aqui é uma multiplicação, ou se fosse apenas um termo, e esse valor aqui, ó, o expoente, é igual ao índice do radicando, que é 2 no caso da raiz quadrada, como eles são iguais, eu posso simplesmente excluir esse sinal do radical,
juntamente com esses expoentes aqui. O que vai me sobrar é apenas esses valores aqui, ó, multiplicando. Então vai me sobrar quem? 2 vezes 2 vezes 2, que é, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, certo? Você encontrou a raiz quadrada de 64, ó, 8 vezes 8 dá quanto? 64, então ele é a raiz desse número, beleza? Dá para fazer para outras raízes, raiz cúbica, raiz quarta, por exemplo? Dá sim, vamos ver aqui um exemplo. Se for a raiz cúbica de 27, por exemplo, que eu queira saber, a raiz cúbica, então eu vou escrever dessa forma, ó, com o 3 aqui, significa que é a raiz cúbica de 27, certo? Será que quanto é? Será que é um número multiplicado por ele mesmo? Não, aí seria raiz quadrada, porque são apenas 2 fatores. Como é raiz cúbica, vai ser 3 fatores, mas eles serão iguais, certo? Então serão 3 fatores iguais que o resultado vai dar 27. Aí eu fico pensando, que número eu posso multiplicar por ele mesmo 3 vezes para dar 27? Pode ficar difícil para alguns números, então a gente parte logo para a decomposição. Eu faço bem rápido. O número 27, ele divide por 2? Não, porque ele é ímpar. Será que divide por 3? Sim, ó, uma dica, ó. 7 mais 2, 9. 9 divide por 3? Sim, então 27 também divide. Essa é uma forma de você saber se a divisão dá certo por 3. Então dá por 3, né? Quanto é 27 dividido por 3? 9, porque 9 vezes 3 dá 27. O 9 ainda divide por 3, que dá 3, divide por 3, que dá 1. Agora observe que é uma raiz cúbica, então eu tenho que agrupar os termos como expoente 3, ou seja, de 3 em 3. Aqui ó, tem exatamente o 3 3 vezes, então é 3 elevado ao cubo. Se eu posso escrever o 27 como 3 elevado ao cubo, então eu posso escrever a raiz cúbica de 27 como 3 elevado ao cubo. Ó, o índice é igual ao expoente aqui, ó. Então isso aqui some, fica apenas o valor 3. Se tivesse uma multiplicação aqui, né, com os expoentes tudo 3 também, ia sair igual no caso do exemplo anterior, todos eles multiplicando. Então a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Bacana? Vale lembrar que a radiciação, assim como a subtração é a operação inversa da adição, a multiplicação é a operação inversa da divisão, ou vice-versa, a radiciação é a operação inversa da potenciação, certo? Ó, aqui uma potenciação, quando eu calculo, ó, tiro sua raiz, eu encontro um valor que é a raiz, certo? Índice, radical, radicando e raiz, o resultado. Beleza? Serve para calcular raízes não exatas também? Serve sim. Por exemplo, se eu quero calcular a raiz quadrada de 32, fazendo a decomposição, da mesma forma, escrevo 32 e decomponho em fatores primos. Divide por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como é raiz quadrada, agrupo de 2 em 2, não é isso? Então vai ser, ó. Então vai ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 aí não tem, o expoente só é 1. Então eu posso escrever a raiz quadrada de 32 como raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. Aí observe o seguinte, é uma multiplicação também, o índice aqui é igual, o expoente é igual ao índice do radicando, então eu faço o seguinte, esses dois aqui, ó, que são iguais, os expoentes com o índice, eles vão sair. Esse aqui, que é diferente, ó, ele continua dentro da raiz. Então vai sair esse com esse e esse, ó, vai ficar 2 vezes 2, mas esse se mantém dentro da raiz, porque o índice aqui o expoente é diferente do índice, então fica raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2. Essa é a raiz quadrada de
32, beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí um pouco sobre radiciação. E lembre-se, qualquer dúvida você sempre pode estar deixando nos comentários. Se gostou do vídeo, pode estar compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal, que vai ajudar bastante. Eu tenho certeza que você vai aprender sempre uma coisa interessante, beleza? Até a próxima!